Olá, pessoal, boa noite. Já temos 48 pessoas na sala. Eu acho que a gente pode começar. Eu vou começar devagarzinho aqui, para ver se a gente ainda tem mais alguém que vai chegando nos próximos 5 minutos. Bom, boa noite a todos. Obrigado aí pela presença de vocês. Espero que a gente tenha um curso produtivo, que vocês gostem. Desde já eu me adianto aqui. Se vocês tiverem, né, sugestões a fazer depois, numa avaliação do curso, podem me mandar à vontade. E, bom, eu sou o Carlos, né? Carlos Menegoso. Eu sou sociólogo, bibliotecário, trabalho com acervos digitais.
né? Estou aí na fronteira entre os arquivos e a informática. Como vocês viram lá na programação, a gente vai ter 5 encontros, né, de segunda a sexta, sempre no mesmo horário, das 18 às 20. Então são 3 horas de encontro. E a gente vai ter também, eu pretendo aqui, dependendo de como a gente evoluir, a gente poder fazer uma pequena pausa, né, talvez lá pelas 19 e pouco, a gente fazer uma, né, entre 19h30, por aí, talvez antes um pouco, a gente fazer uma pausinha de repente no meio, se vocês quiserem. E uma outra coisa importante é com relação ao número de participantes, né? Eu tinha previsto inicialmente que a gente faria um curso talvez com umas 20 pessoas. A gente deixou a participação um pouco mais, o limite da participação em 40, mas conforme as inscrições foram chegando, a gente atingiu 60. E eu acabei tomando aqui a decisão de a gente manter todas as inscrições. Eu acho que isso não vai impactar na dinâmica nossa aqui da nossa reunião, a não ser talvez pelo fato de que talvez prejudique uma apresentação de todos, uma apresentação que a gente faça por vídeo, cada um contando da onde veio, o que está fazendo, né? Porque no momento nós estamos com 50 pessoas na sala. Talvez esse seja um tempo muito longo, né? É um número muito grande de pessoas para a gente fazer todas as apresentações. Então a minha sugestão para vocês é que vocês pudessem se apresentar no próprio chat, né? Se vocês quiserem, vocês podem enviar o nome completo de vocês, falar da instituição que faz parte, se trabalha, né, na área ou é acadêmica, e talvez indicando um pouco também, caso você tenha alguma noção de informática mais avançada, pode dizer ali para eu ter uma ideia também do perfil da nossa turma, né, que é muito heterogênea. Então dá para indicar ali, olha, já conheço um pouco do que eu vi lá na programação, eu tenho alguma noção e tal. Então eu acho que, em termos de acordo aqui nosso sobre a dinâmica da reunião, eu acho que é um pouco isso. O que vocês acham? Vocês estão de acordo? Tem alguém que quer sugerir uma dinâmica diferente? Aliás, pode ser que o meu vídeo trave aqui. Hoje é um daqueles dias que dá tudo errado, né? Meu computador resolveu não funcionar, minha internet resolveu não funcionar, então foi uma correria. Então também, se o vídeo estiver travando, se o áudio estiver engasgando, eu peço que vocês me avisem ali no chat que a gente tenta resolver essa questão, né? Então acho que é isso. Eu vou dar início aqui à apresentação, eu preparei ela na forma de um PDF, eu acho que facilita também para caso alguém queira imprimir e tal. Eu vou construir esse material de apoio nosso de maneira processual. Então, para a próxima aula eu vou fazer um novo material, para cada aula um PDF diferente, e depois no final eu vou tentar juntar todos os conteúdos e fazer um PDF mais arrumadinho para que vocês possam ter com vocês um registro, né, do que a gente conversou e eventualmente também poder consultar novamente o material. Eu estou vendo aqui que algumas pessoas têm já alguma experiência em informática, outras menos. Para aqueles que têm alguma experiência de informática, eu já vou também adiantar uma questão, fiquem à vontade também, sabe? Para intervir, para me corrigir se vocês perceberem que eu estiver falando alguma besteira aqui no meio. Como eu imaginei que a maioria de vocês trabalharia a partir do Windows, eu estruturei o nosso encontro de hoje a partir do Windows, mas provavelmente na aula em que a gente for discutir acervos digitalizados com reconhecimento de texto, que é o chamado OCR, quando o PDF é pesquisável, nesse encontro, que eu não sei se é o próximo, agora não me lembro se é o de amanhã ou depois,
Nesse encontro, a gente vai usar mais o Linux. Então, vocês podem, quem tiver a experiência com Linux, pode, de repente, também participar, executar, né, no próprio computador alguns recursos que a gente vai apresentar e compartilhando com a gente aqui. Tá certo? Para quem tem pouca experiência de informática, já adianto também que fiquem tranquilos, porque o curso eu montei justamente com essa finalidade, sabe? A gente vai começar bem do começo, para dar uma ideia assim de como o computador funciona, para começar, para mostrar que o computador tem diferentes maneiras de a gente utilizar ele, né? Normalmente, quem tem menos conhecimento da informática tem acesso ao computador mais por meio dessa interface gráfica de usuário, que é onde a gente tem a área de trabalho, a gente tem ícones, janelas. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso e explorar outras maneiras de acessar o computador, para que a gente possa, no trabalho da pesquisa histórica, eventualmente trabalhar com grandes lotes de arquivos. Né? A interface de usuário ela dificulta esse trabalho de grandes lotes. Então, já entrando no conteúdo de hoje, eu preparei para a gente aqui uma conversa. Eu vou dar uma repassada aqui no conteúdo todo para vocês terem uma ideia do PDF. O nosso objetivo hoje é fazer uma introdução a alguns aspectos cruciais do funcionamento do computador para a gente explorar essa outra forma de acessar a máquina, de maneira que a gente se capacite para fazer trabalhos em grande escala. Então, nós vamos falar primeiro de arquitetura de computadores, um pouco sobre as diferentes interfaces dessas máquinas. Em seguida, a gente vai falar sobre programas de planilha eletrônica. Isso como um recurso de interface gráfica e que vocês vão poder utilizar em pesquisas na área de história, principalmente na história econômica, né? Trabalhar com dados e tal. O nosso objetivo hoje não vai ser trabalhar com uma grande variedade de dados. A gente vai explorar, na verdade, os programas de planilha eletrônica para enfatizar a importância desses programas. E a gente vai fazer um exercício aqui de fazer listas de arquivos, né? Listas de arquivos digitais, que vocês possam, com essas listas, vocês possam fazer um controle dos acervos que vocês estão consultando, fazer pesquisas, né? Fazer relatórios de controle. Então esse é o nosso objetivo com os programas de planilha eletrônica. A gente vai fazer o exercício de listar arquivos digitais que vocês tenham no computador e que estão sendo objeto de algum tipo de pesquisa histórica, né? Eu acrescentei aqui, depois a gente vai ver isso, alguns materiais complementares, porque sabendo que o povo aqui é da área da história, eu pensei na possibilidade de a gente explorar um pouco, inclusive um pouco a história da informática, né? Como que esses programas surgiram, são coisas muito antigas, já para problematizando aqui a ideia de que a gente precisa se apropriar de novas tecnologias. Aqui a gente está falando de programas como o primeiro da planilha eletrônica, que é de 1979. Então tem um aspecto aqui de história econômica também, quem sabe, para a gente explorar um pouco da história do desenvolvimento dessas ferramentas todas, até chegar no Excel, que é o mais conhecido e utilizado hoje, né? Em seguida, a gente vai fazer um exercício justamente de fazer a listagem de arquivos digitais no computador de vocês, usando para isso o Excel. A gente vai preparar essas listas para vocês verem como é que é possível fazer listagem de arquivos utilizando a interface gráfica do computador, que é o uso do Excel. Em seguida, a gente vai entrar num tema um pouco mais aprofundado
mas ninguém se assuste, não se preocupem que nós vamos bem devagarzinho. Eu vou tratar um pouco de noções gerais, assim, noções introdutórias de programação de computadores, tratando um pouco do que são algoritmos, como funciona a lógica da programação, de maneira que a gente possa, logo em seguida, entender como que a gente interage com o computador numa interface que não é gráfica, é uma interface por linha de comando, que é uma interface que só aceita texto e funciona um pouco como a lógica da programação também funciona. E, por fim, a gente vai usar esse conhecimento introdutório nosso para fazer um pequeno exercício de listagem de arquivos do computador utilizando a linha de comando, porque é muito mais eficiente. Eu não imagino que vocês estejam trabalhando com massas tão grandes, mas a interface gráfica vai engasgar provavelmente quando a gente estiver passando aí de uns 4.000, 5.000 arquivos. A listagem desses arquivos começa a ficar bem mais complicada. Então, se você está fazendo um trabalho com um acervo fotográfico muito grande, um acervo de PDFs muito grande, provavelmente a interface gráfica vai ser limitante. E aí a gente vai poder explorar esses recursos aqui de listar arquivos via linha de comando. E por fim, eu fiz aqui uma relação de linguagens de programação que são, não digo as mais conhecidas, mas são aquelas que eu tenho mais familiaridade. E a gente pode explorar um pouquinho isso também. Para algumas das linguagens mais antigas, eu acrescentei conteúdos aqui, que são conteúdos também históricos. Como que essas linguagens de programação surgiram. Tem até uma história oral aqui com o cara que desenvolveu uma linguagem bem antiga. Então, esse é um pouco o roteiro geral que a gente vai seguir, né? Eu estou vendo aqui as apresentações, vi que alguns têm mais experiência de informática, outros menos. O que vocês acharam desse roteiro? Vocês acham que está legal? Eu acredito que a gente consiga cumprir ele. Se a gente não conseguir cumprir ele todo, não tem problema, né? Não se preocupem. Eu até me planejei para ficar um pouco mais depois da reunião também. E se vocês quiserem, para quem tiver mais dúvida ou tiver com dificuldade na parte prática, a gente pode seguir um pouquinho depois da reunião e a gente pode fazer uma conversa numa sala menor, né, para tirar dúvidas mais específicas. Então é isso. Esse é o nosso resumo aqui do que nós vamos tratar. Eu cadastrei vocês lá no Google Groups, que eu tenho enviado ali os materiais, os links das reuniões, e nesse grupo do Google eu enviei o PDF dessa apresentação. Então, se vocês quiserem baixar também e acompanhar por vocês, fiquem à vontade. E desde já eu queria agradecer também, antes da gente entrar agora no assunto mesmo, agradecer duas pessoas que me deram uma baita de uma força aqui na preparação desse curso. O primeiro é o Antônio Davi, né, o colega da Faculdade de Filosofia, estudando na mesma época. Ele deu uma baita força aqui no curso, ele que deu a ideia da gente fazer. Temos ideias para um segundo curso também, caso vocês se animem. E agradecer também a Gabi, né, que está aqui na sala também. Trabalhei com ela no Arquivo Público do Estado. Ela me ajudou com bastante coisa também, tanto no conteúdo quanto na preparação. E logo mais ela vai... exatamente o que eu ia falar agora, a lista de presença. Logo mais a Gabi pode compartilhar o link no chat. Ele vai remeter a um formulário do Google e a gente pode fazer alguém está dizendo que a lista de presença será... sim, Gabi. Pronto, Gabi. Pode compartilhar depois esse link. Ele é um Google Forms e a gente preenche ele todo dia, né, que a gente se encontrar, para a gente fazer o controle da presença, que é uma exigência do pessoal da extensão da faculdade, né? Então, bora lá. Vamos começar. Apertem os cintos aí. A gente vai iniciar.
Uma sugestão que eu faria para vocês, que eu sempre adoto essa dinâmica quando eu faço algum curso, é que se alguém se habilitar a fazer a leitura do texto que está na tela, eu posso ir comentando e com isso a gente também vai ouvindo outras pessoas, a gente vai interagindo um pouco mais, né, já que não deu para fazer uma apresentação de todos. Tem alguém que se habilita a iniciar a leitura aqui do nosso material? Se alguém se habilitar, pode abrir o microfone e iniciar a leitura. Ou melhor, se preparem para ler das próximas e eu começo para a gente, né, poder dar o nosso pontapé. Quem quiser participar e contribuir lendo aqui coletivamente o material, a gente pode fazer isso. Certo? Então eu vou iniciar aqui a nossa apresentação. A primeira coisa que a gente vai discutir é um aspecto do funcionamento dos computadores que a gente geralmente chama de arquitetura do computador, arquitetura de máquina. Por que é importante a gente fazer essa discussão? Porque existem duas formas principais de a gente fazer o acesso ao computador. Não é apenas aquela que a gente está mais acostumado. Hoje nós vamos ver que existem essas duas formas, né? Qual é a primeira forma de acesso ao computador e que é aquela que a gente conhece geralmente? É a chamada interface gráfica de usuário, ou GUI, como alguns falam, né? GUI, o que significa no inglês Graphical User Interface, interface gráfica de usuário. Então essa é uma interface de uso de computadores caracterizada pelo emprego de recursos gráficos, como janelas e ícones, frequentemente utilizada com auxílio de mouse. Exige maior consumo de memória, tornando o processamento em lote, ou seja, em grandes quantidades, mais lento. Então aqui a gente tem dois exemplos dessas interfaces gráficas, né? Uma do Windows e a outra do Linux. Elas são muito semelhantes e o que elas têm de comum é o uso de gráficos, de imagens, de animações, de transparência. Então isso demanda bastante do computador para que ele faça o processamento de todas essas informações. A navegação fica mais agradável, mais fácil, mas ela fica também mais lenta, o que dificulta quando a gente vai fazer processamento de grandes quantidades de material. Só que mais do que isso, ela também é uma espécie de um acabamento que esconde um pouco o funcionamento do computador. Vamos pensar numa casa. Uma casa que tem um bom acabamento, esse acabamento tem qual o objetivo? De uma certa maneira, esconder o trabalho de construção da casa. Você não tem mais as marcas do trabalho de construção e aquilo fica um pouco enfeitado, de maneira que a gente perde um pouco a noção de como a própria coisa funciona, né? Como é que funciona a tubulação da nossa casa, os conduítes da fiação elétrica, por onde as coisas passam até chegar na tomada, o encanamento do gás, tudo isso fica escondido por esse acabamento, né, por uma decoração que a gente faz. E isso acontece com o computador. E esse é um tema, inclusive, para pesquisa, né, histórica, inclusive, porque o computador, ele parece enigmático para a gente, né? A gente não sabe bem como ele funciona e a gente se torna servo da máquina, a gente se torna escravo da máquina. Quando a gente explora um pouco mais outras maneiras de fazer de funcionamento do computador, de interface com ele, muitas vezes o que acontece é que a gente vai ver que o computador tem um segredo que vai ficar revelado para a gente, vamos dizer assim. A gente vai descobrir que o computador é uma máquina absolutamente burra. O computador não sabe fazer nada sozinho.
A interface gráfica dá uma ideia diferente, fica piscando, fica acendendo aqui e ali, mensagem que pula de um lado, pula do outro, e parece que o computador está fazendo um monte de coisa e nós não estamos no controle da máquina. Quando a gente explora outra forma de interface, outra forma de acesso, a gente vai ver que existem outras maneiras de a gente se relacionar com o computador. Ele passa a ficar um pouco menos enigmático para a gente, e isso coloca a gente no controle novamente. E é curioso, porque esse é um fenômeno muito recente, sabe? Essa ideia de uma interface gráfica cheia de coisas que mexem e que piscam, isso é relativamente recente na história do computador. Isso começa no Brasil, por exemplo, ali a partir de meados dos anos, quase entre os anos 90 e 2000. Antigamente, os computadores não tinham essas interfaces com ícone e tudo mais. Você ligava o computador e ligava uma tela que era uma tela preta, que a gente tem que digitar alguma coisa. O computador não sabe o que fazer até que a gente escreva alguma coisa. Pois é justamente essa interface que a gente chama de interface por linha de comando. É uma outra maneira de a gente acessar o computador. Essa interface por linha de comando também é conhecida como CLI, que vem do inglês, né? Interface por linha de comando. E ela recebe também outros nomes. No Linux, por exemplo, é conhecido já há algum tempo como Shell. Né? No Windows é também conhecido como terminal ou prompt de comando. O que essa palavra Shell significa? Ela significa concha. Essa concha ou essa casca, ela está protegendo uma coisa ainda mais profunda no computador que a gente vai ver em seguida. De qualquer maneira, essa interface é uma tela preta na qual a gente tem que digitar coisas. E essas coisas é que vão fazer o computador funcionar. Enquanto o computador não funciona, enquanto a gente não digita, o computador não faz nada. Então, essa interface é caracterizada pela ausência de recursos gráficos. Ou seja, é aquela chamada tela preta, operada via teclado e por meio de linhas de comando, que são instruções que a gente digita para o computador. Essa forma de funcionar, de acessar o computador, ela exige menos consumo de memória e torna o processamento em lote bastante mais rápido. Por isso que é importante que a gente, não só como historiadores, sociólogos, bibliotecários, como profissionais em geral, que a gente tenha conhecimento dessas coisas. Porque isso implica num ganho de produtividade do nosso trabalho, né? Vocês que prestam serviço vão poder adotar, eventualmente, recursos, por exemplo, de automação desses arquivos e oferecer esse seu serviço com vantagens. Por exemplo, a gente poderia fazer aqui um programa para renomear, sei lá, 50 mil arquivos de maneira automática, para padronizar o nome desses arquivos. Então, essa interface por linha de comando é uma das coisas que nós vamos explorar aqui hoje. A gente vai conhecer um pouco mais como é que essa interface funciona e como é que você pode acessar essa interface no seu computador, né? Lembrando apenas, aqui eu já faço uma nota, um alerta, essa interface de uso do computador por linha de comando é uma interface bastante poderosa. É possível, com um comando de poucas letras, se digitado exatamente, é possível enviar o seu computador de volta para a Idade Média, em poucos minutos. Então, é importante que a gente tenha muita atenção ao utilizar o terminal, procurando sempre digitar nele apenas aquilo que a gente tem certeza do que vai fazer. Sempre recorrendo a um manual, a um apoio, para que a gente não cometa de maneira acidental o aniquilamento da nossa máquina, né? Então, essa é a interface por linha de comando. E ela se chama shell também, ou seja, concha, por quê? Porque ela protege uma outra coisa que é chamado kernel. O kernel vem de inglês,
que significa núcleo ou miolo. Ele é o ambiente interno de um computador que está localizado mais profundamente na memória da máquina, e ele é muitas vezes responsável pela operação direta do hardware. É o kernel que vai fazer a comunicação com o seu drive de memória, com o mouse, com o teclado, com o monitor. Então, o kernel ele armazena as funções mais básicas que são exigidas ao funcionamento dos computadores. E o shell, que é a concha, protege o kernel, que é o miolo. É o miolo, é a última fronteira até chegar no hardware propriamente dito. Então, esse gráfico aqui embaixo, essa imagem, ela resume bem qual mais ou menos é a arquitetura do nosso computador. Então, a gente tem o hardware, que é todo o equipamento físico que faz o computador funcionar, e aí a gente começa a entrar na parte do software, da memória, do funcionamento lógico do computador. Logo acima do hardware, a gente tem o kernel, que é o miolo do computador, a gente tem o shell, que é a interface por linha de comando, ou seja, uma casca que protege o kernel, e a gente tem a interface gráfica de usuário, que é como se fosse a aparência que essa casca tem para a gente, do ponto de vista do usuário que não trabalha com o computador na condição de um especialista em informática. Essa é a face mais externa do computador, que é muito útil, porque ela permite o uso do computador por uma vasta variedade de pessoas com diferentes níveis de conhecimento de informática. E isso é muito positivo, porque difundiu, a interface gráfica de usuário ajudou a difundir o computador na sociedade, na economia, né, no comércio, na indústria. Só que, ao mesmo tempo, tornou o computador mais enigmático e difícil de usar quando a gente quer alcançar com ele um nível maior de produtividade. Com isso, a gente é obrigado, então, a retornar um pouco para o passado e revisitar esse tal de shell, essa tal de interface por linha de comando, essa tela preta. E para vocês que podem estar ouvindo isso pela primeira vez, é interessante a gente considerar que quando a gente fazia informática no passado, não tinha muito mais o que aprender a não ser a interface gráfica de usuário. Eu fui um abençoado que pude ter um contato com informática há muitos anos atrás, né? Meu primeiro curso de informática que eu fiz, eu era molecote. Isso acho que foi em 1990 ou 1991. Se eu não me engano, o Excel acho que nem existia ainda. Que curso de informática que eu fiz? Foi um curso para conhecer essa interface por linha de comando, como se esse fosse o computador normal. Essa interface de tela preta era a única que a gente conhecia. Não existia mouse na época. Então, o que a gente aprendia do básico para poder saber mexer no computador acabava sendo, muitas vezes, o conhecimento que hoje, para a gente, é considerado mais avançado. Que é ultrapassar essa interface gráfica e conhecer o computador um pouco mais a fundo. Com isso, a gente já encerra o nosso primeiro bloco, que é sobre interface do computador. A interface gráfica, de um lado, e a interface por linha de comando, de outro. Estas são as duas maneiras de a gente acessar o computador. A interface gráfica de usuário e a interface por linha de comando. O que vocês acharam desse começo aqui? Tá tudo certo? Exatamente. Vão me corrigindo, vão me falando se tá tudo bem. Se alguém quiser levantar a mão para falar alguma coisa, pode levantar. Se alguém quiser tirar alguma dúvida que ficou uma coisa meio obscura, tá? Fiquem à vontade. Legal. Eu vou prosseguir aqui então, tá? Qualquer coisa,
envia uma mensagem no chat e a gente vai ajustando aqui para todo mundo poder acompanhar e ter uma experiência aqui bacana e produtiva. Nosso próximo tópico é o seguinte: a gente vai seguir a pista, para começar, a pista da interface gráfica de usuário. Depois a gente vai ver a pista onde nos leva, né, a interface por linha de comando. Então, pensando na interface gráfica de usuário, qual seria o nosso próximo passo? Conhecer uma das ferramentas que é a mais importante para a gente fazer processamento de dados em geral, que são as planilhas eletrônicas. As planilhas eletrônicas, elas têm um uso muito importante para a gente, no caso de pesquisa histórica, sobretudo na pesquisa de história econômica, né? Porque, evidentemente, nós vamos trabalhar muitas vezes com dados quantitativos, e a gente vai fazer uso dessas planilhas para fazer cálculos, projeções, né? Muitas vezes a gente também usa outros programas parecidos, mas que são mais voltados à estatística. Tem um programa conhecido chamado R, que ele é muito usado para fazer cálculos estatísticos mais complicados. Nesse caso não é de planilha eletrônica, é um programa de estatística mesmo. Mas, de qualquer forma, a planilha eletrônica ela tem essa função primordial, ajudar a gente a fazer processamento de dados quantitativos. Mas ela também tem uma outra função muito importante, que é a de banco de dados. Muitas vezes o que a gente vai fazer com esses dados armazenados não é conta. O que a gente tem, às vezes, são tabelas que descrevem documentos, por exemplo. Então, se no arquivo do Estado vocês solicitarem, vocês vão ver que vocês podem obter planilhas com os nossos documentos lá do acervo, né? Hoje eu já não trabalho mais lá, mas a Gabi é quem poderia repassar para vocês esse material. Então, quem estiver estudando, por exemplo, vou dar uma ideia aqui, roteiros da TV Tupi. A gente tem, se eu não me engano, são 75 mil roteiros de programas da TV Tupi. Isso dá mais de 170 mil páginas de documentos. Se você fosse fazer uma pesquisa, provavelmente seria necessário utilizar o Excel para fazer uma lista desses roteiros televisivos, para fazer um controle do que você já fez com eles, se você já leu, se você já resenhou, se você achou o que você procurava, o que você achou, o que você não achou. Então a planilha eletrônica também tem para a gente essa função importante, que é de ser um ambiente de organização do nosso trabalho de pesquisa na área de história, mas em outras áreas também, né? Muitas vezes vocês podem solicitar também lá no arquivo, por exemplo, a tabela de descrição arquivística desse material. Então vocês vão receber os dados mais ou menos estruturados, vão poder ver no Excel vários aspectos desses arquivos, o título, a data de produção, né, o local de publicação, quem é o responsável pelo conteúdo, se o arquivo do Estado tem cópias desse material em meio digital, se não tem. Tudo isso a gente pode fazer pela planilha. E, por último, um terceiro objetivo que a gente pode cumprir com a planilha é também, aí é uma coisa mais avançada que a gente não vai chegar a ver, pelo menos não hoje, é que vocês podem preparar no Excel, para depois usar lá o arquivo na linha de comando, vocês podem preparar um processamento de grandes lotes de acervo. Vocês poderiam, por exemplo, usar o Excel para dizer, eu tenho 20 mil arquivos com um nome, mas eu quero padronizar. Aí você usa o Excel para produzir a padronização do nome, e depois esses dados que são do Excel, eles são transformados e utilizados num processo de automação que renomeia os 20 mil arquivos que você tinha, tirando eles do nome atual que você vai manter na primeira coluna e transformando ele no segundo, no nome novo, que está na segunda coluna do Excel. Então esse seria um processo de automação bastante bacana de fazer e não tão difícil, e é um tipo de coisa que vocês, como profissionais da área de história, poderiam, por exemplo, oferecer para um cliente, não só como um recurso para você organizar o seu trabalho e a sua pesquisa, mas também como um recurso para você oferecer serviços, né?
Eu estava vendo aqui, ó, o James pergunta se a gente vai falar do Access. O Access a gente não vai entrar em detalhe, porque o Access ele permite que a gente faça um uso, vamos dizer assim, para banco de dados, que ele tem um caráter mais profissional, né? Para programas de alto desempenho, grandes lotes de dados, coisas de milhões de células do Excel. Para a nossa finalidade de hoje, o Access ele tem menos importância, porque o Access, como um programa que é só de banco de dados rigorosamente falando, ele não permite com muita facilidade que a gente edite os dados com os quais a gente está trabalhando. Ele é rigorosamente um sistema de banco de dados. No caso da planilha, não. A planilha ela permite que a gente faça, com muita flexibilidade, que a gente faça a modelagem dos dados, como a gente diz. Vocês podem transformar os dados com muita liberdade, usando diferentes funções e comandos do Excel, que vão ajudar vocês a achar uma palavra, dividir uma frase, interpolar texto, fazer todo tipo de análise e de modificação dos dados, porque esse é o próprio objetivo da planilha eletrônica, né? Coisa que não ocorre no Access. O Access ele é mais rígido e ele tem recursos de bancos de dados que tem uma finalidade mais avançada, se comparada com aquela que a gente vai adotar aqui. Prosseguindo, nós vamos fazer aqui uma viagem rápida pela história da informática para a gente ver de onde vieram as planilhas eletrônicas, afinal de contas. A gente pensa que o Excel é um recurso avançado, recente, mas, na verdade, as planilhas eletrônicas remontam a mais de 40 anos, né? A primeira planilha eletrônica que foi desenvolvida se chamava VisiCalc. Se vocês procurarem no Google, vocês vão encontrar conteúdos desse tal de VisiCalc, e ele era uma planilha eletrônica que existia numa época em que não havia ainda o quê? Interface gráfica de usuário. Esse gráfico que a gente está vendo na tela verde, com essas caixinhas, esses menus, essas cores, elas são, na verdade, tudo tratado apenas como uma cor ou outra, né? Só tem apagado e aceso, o monitor é monocromático, e toda vez que tem um gráfico, ele é sempre um gráfico simulando, na verdade, um gráfico, que utiliza, na verdade, caracteres de texto que estão armazenados no computador como se fossem letras e números, mas eles são pequenas figurinhas. É isso que se chamava interface gráfica nessa época, né? Isso era o máximo. Imagine trabalhar numa planilha eletrônica sem o uso do mouse. Você não podia acessar uma opção ou outra clicando. Tudo é comando no teclado. Esse foi o primeiro de todos, né? O primeiro programa de todos de planilha eletrônica, e ele é considerado o primeiro killer app. O que significa isso? Significa que ele bombou tanto que as pessoas passaram a comprar computador por causa desse programa. Até essa época, o computador era como se fosse um brinquedo, uma coisa de jogos para as crianças, não era considerado uma coisa séria para ser usado no trabalho, né, na empresa. Foi esse software que mudou essa realidade e permitiu assim um aumento enorme nas vendas dos computadores, e as pessoas passaram a comprar computador porque passaram a ver nele uma utilidade. E a utilidade primeira foi dada exatamente por esse programa de planilha eletrônica. E ele chama VisiCalc porque o que o desenvolvedor previa, a intenção dele era produzir uma espécie de uma calculadora visual. Por isso que chama VisiCalc. Foi elaborado em 1979, lançado em 1979, e aqui eu coloquei 2 links para vocês acessarem depois, onde a gente tem a história do VisiCalc, contada pelo próprio inventor. Ele vai contar que lá na faculdade dele tem uma placa na sala onde ele inventou a planilha eletrônica comemorando, né, a invenção dele. E a gente tem também aqui um acesso, que eu não vou fazer agora porque o meu computador está muito lento, mas aqui a gente tem o VisiCalc Online. Se vocês clicarem aqui, vai abrir uma janela que permite que vocês usem o VisiCalc. Alguém pegou o VisiCalc antigo e pôs ele para funcionar de uma maneira que hoje a gente consegue acessar para ver como era. Você consegue fazer planilha, gravar os seus arquivos e assim por diante.
Esse é o início da história das planilhas eletrônicas, né? Em seguida, a gente tem outros aplicativos, eu não vou falar todos deles assim nesse detalhe, só para a gente ter uma ideia. Logo depois do VisiCalc veio o chamado Multiplan. O Multiplan, ele era da Microsoft e foi desenvolvido no começo dos anos 80 para concorrer com o VisiCalc. Aqui vocês também podem ter o acesso a uma história e a uma visão geral do Multiplan, e do mesmo modo vocês podem acessar o Multiplan online, clicando nesse link que eu deixei aí. Agora, tem uma quebra bem grande que ocorre em 1983 com o advento do Lotus 123. Esse foi o programa que eu aprendi quando eu fiz informática. O Lotus 123 era o Excel da época, né? Ainda no Brasil, nos anos 90, se usava bastante o Lotus. Ele é operado por teclado, né? Não tem o mouse nas versões iniciais dele. Foi lançado originalmente em 1983. E por que ele chama 123? Porque ele não faz só planilhas. Ele faz planilhas, ele faz banco de dados e ele faz gráficos. O gráfico como um traço na tela, não uma simulação de gráfico usando caracteres de texto, mas de fato linhas, curvas. Então essa imagem que eu pus aqui do lado era considerada uma coisa extremamente avançada para a época. E por isso que o Lotus chama 123. É planilha, banco de dados e gráficos. E aqui vocês têm uma videoaula produzida pela Abril Vídeo em 1985. Tem um vídeo promocional do Lotus 123 em inglês de 1989 e o acesso direto ao Lotus 123 online, para quem quer viver um pouco da história da informática e para quem quer, de repente, pensar na possibilidade. Bom, mas será que a história das planilhas eletrônicas não é também um tema de história econômica? Aqui esses vídeos dão uma ideia de que há fontes para isso. De repente, esse pode ser um tema interessante. Por fim, eu também não vou entrar num detalhe aqui muito grande, mas assim, a gente tem o Excel, que é a ferramenta mais difundida hoje de planilha eletrônica. Ela permite que a gente faça todo tipo de modificação nos nossos dados, tem funções que a gente constrói fórmulas com elas. Então é a ferramenta padrão hoje, né? E a gente tem os equivalentes, que são em código aberto em alguns casos, gratuito apenas em outros, que é o OpenOffice e o LibreOffice. Esses três, o Excel, o OpenOffice e o LibreOffice, são os três programas que hoje são mais utilizados como o recurso de planilha eletrônica. Esses programas, no caso do Excel, acho que é só para Windows, não tenho certeza. O OpenOffice e o LibreOffice, eu acredito que sejam multiplataforma. Eu coloquei aqui que é para Windows e Linux, mas eu acho que seria bom confirmar essa informação. E com isso a gente conclui aqui a nossa viagem pelas planilhas eletrônicas, né? As planilhas do Excel. Aliás, desculpe, os programas de planilhas eletrônicas, o que inclui o Excel. Isso para a gente se apropriar um pouco mais da história dessas ferramentas e das características que elas têm, né? E aí a gente chega no nosso primeiro exercício. O nosso primeiro exercício prático, que eu, infelizmente, não vou poder fazer aqui, porque se eu mexer 1 milímetro da minha máquina, ela vai ficar meia hora pensando e eu não vou conseguir retornar, porque alguma coisa aconteceu no meu computador que está tudo muito lento. Então, o que eu vou sugerir para vocês agora? Eu vou apresentar o exercício que vocês podem realizar com o Excel de vocês, e se alguém se prontificar, pode socializar a tela com a gente para ver como que o exercício foi realizado, ou repetir com a gente coletivamente aqui, né? Se alguém se prontificar, tiver com o Excel fácil em casa, no computador, e quiser compartilhar, bacana. Se não houver essa possibilidade, também não tem problema, porque eu coloquei aqui algumas imagens para guiarem a gente nesse exercício, certo? Qual que é o objetivo do exercício? Produzir uma lista de arquivos que a gente vai passar para o Excel. Imagina que você está trabalhando com
500 PDFs. Então você vai fazer uma lista desses 500 PDFs para começar a produzir o seu relatório de pesquisa. Que PDF você já viu? Que PDF você não viu ainda? O que você já processou nesses PDFs? Você já leu? Você já fez já achou as palavras que você queria? Que página que estão as coisas importantes? Então, colocar essa lista de arquivos dentro do Excel é um passo importante para a gente trabalhar a pesquisa histórica de acervos digitais, certo? É possível fazer essa listagem de arquivos no Windows recente. O Windows 8 para frente, até os antigos também, mas de outras maneiras, eles permitem você fazer uma coisa chamada copiar caminho. Se alguém souber como esse recurso funciona, manda uma mensagem ali no chat para eu ter uma ideia. Mas existe um recurso que vocês podem pesquisar lá na internet que chama Como copiar o caminho dos arquivos no Windows. Isso permite que vocês peguem esses arquivos lá na pastinha de vocês, no navegador dos arquivos, selecione um conjunto qualquer de objetos digitais, né, de PDFs, de imagens, e coloque copiar caminho. Com esse copiar caminho, vocês fazem o quê? Vocês podem colar em seguida o caminho no Excel. E aí você vai ter a lista de todos os arquivos do seu computador com o diretório na qual esses arquivos estão gravados. O problema desse recurso de copiar caminho, que é uma coisa que vocês acham fácil na internet, é que ele coloca os dados dos seus arquivos na área de transferência do computador, que é aquela coisa que a gente usa com Ctrl+C, Ctrl+V. A gente pode colar. Só que essa área de transferência ela tem um limite de tamanho. Provavelmente, se a gente tenta copiar, por exemplo, 4.000 arquivos, 5.000 arquivos, provavelmente a área de transferência entope. E quando a gente cola, a gente pensa que está colando tudo e não está. Então, esse recurso do Excel é uma forma de a gente contornar as limitações da interface do Windows e obter essa lista diretamente por meio do Excel. Eu vou passar aqui para vocês como vocês podem tentar fazer essa lista, seja no Excel antigo, seja no Excel mais recente, e aí a gente vai conversando pelo chat e vocês vão me contando quem conseguiu fazer, quem não conseguiu fazer, e se alguém se animar, pode compartilhar a tela com a gente fazendo a experiência de uso dessa ferramenta do Excel, né? Então, se você está trabalhando com o Excel mais antigo, aonde que o recurso de obter uma lista de arquivos vai ser encontrado? Ele vai ser encontrado na aba Dados. Em seguida, vocês procurem ali um ícone que representa Nova Consulta. Esse ícone pode não existir no Excel antigo de vocês, como era o caso do meu Excel. Eu tive que instalar uma coisa adicional nesse Excel antigo para habilitar essa ferramenta. Então, se vocês estão usando um Excel antigo e não acham, pode ser o caso de que desse Excel ainda não ter esse recurso como algo padrão, exigindo que você faça o download de um plugin adicional do Excel. Então, de qualquer maneira, quem está trabalhando com uma versão mais antiga do Excel pode pesquisar isso daqui. Então, seria Dados, Nova Consulta. Dentro de Nova Consulta, obter consulta de arquivos, né, do arquivo, e em seguida escolher da pasta. Isso vai permitir que você abra uma janelinha na qual vai perguntar qual o diretório. Você navega, escolhe o diretório que você quer e pede para carregar os dados. O que você vai obter é uma lista dentro do Excel de todos os arquivos do seu computador que estavam naquela pasta selecionada. Para repetir esse exercício numa versão mais recente do Excel, é idêntico, com a única diferença de que esse comando ele foi parar num outro lugar do menu, que é dentro de dados, igual antes. Só que dentro de dados, obter dados.
e não nova consulta. Obter dados do arquivo da pasta. Seleciona a pasta e carrega. Isso vai retornar para vocês isto daqui, ó. Uma lista que tem não só o nome do arquivo, mas tem a extensão dele separada numa célula que permite que você faça filtragens, vai dar datas de acesso, modificação e criação do arquivo e o diretório no qual ele está gravado. Essa é a vantagem de você fazer com o Excel. O Excel vai te trazer mais dados do que simplesmente colar o caminho e o nome do arquivo na célula. Ele vai trazer alguns dados de sistema desses arquivos. E aqui você tem a base para começar a montar o seu relatório. O que você já viu, o que você não viu, né? Eu vou usar só os PDFs agora. Filtra pela extensão, analisa os PDFs. Agora eu vou analisar as fotos. Filtra por JPEG e analisa as fotos. E utiliza o Excel como um ambiente para controlar o que você já estudou, o que você já analisou, né? O que deu certo, o que foi achado, o que não foi achado. Então esse aqui é o nosso primeiro exercício, que é de listagem de arquivos, só que uma listagem feita via interface gráfica de usuário, ou seja, usando o Excel. Existe uma forma mais simples de fazer? Existe. Procura no Google como copiar caminho no Windows. Isso pode ser feito pelo navegador de arquivos. Só que daí você só recebe a pasta e o nome do arquivo, sem essas informações de sistema. A mesma coisa você pode fazer no Linux. Para quem está mexendo no Linux, se você simplesmente selecionar um conjunto de arquivos do sistema e colocar Ctrl+C, copiar, a hora que você abrir o LibreOffice ou o OpenOffice e colocar colar, ele vai colar o caminho, na verdade. Isso é uma forma simples também de fazer listagem no Linux. Só que nesses dois casos, a gente tem um limite que pode acabar sendo extrapolado, caso vocês estejam trabalhando com conjuntos muito grandes de documentos, o que exigiria fazer a listagem pelo Excel, ou vocês querem obter dados mais significativos que ajudam vocês mais na pesquisa, no gerenciamento desses dados. Nesse caso, fazendo pelo Excel, vocês obtêm essas informações adicionais, que não é só o caminho. É a extensão, as datas de acesso, modificação, criação, além do caminho e do nome do arquivo estruturado numa planilha. Certo? Estamos vivos ainda? Tem alguma dúvida? Alguma sugestão? Alguém levantou a mão, pode falar. Se alguém quiser falar, fique à vontade. Acharam muito difícil? Estão tentando fazer aí? Me mandem aqui no chat se vocês conseguiram, se vocês tentaram e conseguiram, ou se vocês tentaram e não deu certo. Legal, muito bom. Para quem teve dificuldade agora, a gente pode ficar uma horinha a mais depois da aula e a gente fazer um papinho mais... uma coisa mais... com menos gente, e a gente pode ir junto no detalhe. De fato, o Excel que a gente acessa no online, ele nem sempre vai ter todos esses recursos. Talvez vocês possam pesquisar no Google depois, sabendo que tem como obter dados de pasta, vocês podem tentar pesquisar esse recurso para o Excel online. Será que ele permite? Acho que talvez seja difícil, porque ele teria que ter um nível de permissão de acesso à sua máquina que não seria seguro. Porém, pode ser possível. De repente é o caso. Aí, talvez numa pesquisa, vocês possam descobrir se isso é possível ou não. Tudo certo? Certo, estou vendo aqui a mensagem.
O Excel, ele vai conseguir fazer filtragens. A planilha do Excel mais recente, ela aguenta até 1 milhão de linhas. Se você, na verdade, o que limita a filtragem do Excel não é tanto o número de linhas, mas sim o número de categorias diferentes que o Excel consegue armazenar para promover a filtragem. Eu trabalhei com planilhas de 3 milhões desculpe, 300 mil arquivos, 300 mil linhas, 400 mil, 500 mil. A filtragem funciona, mas funciona só se você não tiver uma variedade muito grande de categorias para filtrar, porque se a quantidade de categorias é muito grande, o Excel engasga, o Excel desktop. Não tanto pelo número de linhas, mas pela variedade de categorias que ele tem que carregar no filtro. No Excel Online pode ser diferente, eu não saberia dizer, mas no Excel Desktop funciona dessa forma. Ah, isso, 10 mil nomes para filtrar, exatamente. Aí depois eu posso, se você quiser ficar um pouquinho, Pedro, depois eu posso te mostrar um recurso que permite que você faça uma contagem, por exemplo, de quantos você tem para mais desses 10 mil nomes. Você tem 10 mil nomes para filtrar, mas o que você quer fazer com esse filtro? De repente pode ser algo que é possível fazer com outras funções, por exemplo, contagem. Então você pode fazer uma lista de 20 mil nomes e pedir para o Excel calcular quantas vezes cada um desses 20 mil nomes apareceu na outra tabela. Isso se a filtragem seria feita para fins de contagem, por exemplo, a gente poderia tentar outras funções. Então aí a gente anota essa dúvida e a gente pode voltar depois para explorar o Excel um pouco mais a fundo. Pronto, procura então a fórmula chamada CONTE-C. CONTE, o T mudo, ponto .se. CONTE-C. Você vai ver que é possível você pegar os 10 mil nomes, colar numa planilha nova, tira duplicata, é um comando do Excel, remover duplicata, e aí você faz essa fórmula de contagem para contar o nome, que você tem agora um de cada, na planilha anterior. Então você vai usar CONTE-C combinado com remover duplicata. Legal. Agora são 19h10, a gente vai até as 20, né? Tem um pouco mais de 1 hora ainda para a gente trocar uma ideia. O que vocês acham de a gente fazer uma pausinha? Vocês querem fazer ou vamos direto até as 20? Pausa seria acho que uns 10 minutinhos para ir no banheiro, tomar uma água, quem quiser. Ou a gente vai direto. Alguém se manifesta aí? Alguém quer ir direto ou todo mundo quer pausa? Pronto. Eu estou vendo aqui que a maioria já tem bastante gente falando para ir direto. Então, bora lá, vamos direto. Agora nós vamos entrar na segunda parte do nosso encontro, que é exatamente para explorar a outra pista que a gente deixou em aberto lá no começo, no nosso primeiro bloco, quando a gente falou da interface de usuário e a interface por linha de comando. Aqui a gente falou de duas, a interface gráfica de usuário, e a gente viu, usando o Excel, como é possível fazer listagens de arquivos utilizando a interface gráfica de usuário. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma coisa diferente. A gente vai pegar a segunda trilha que a gente abriu aqui, que é a interface por linha de comando, e nós vamos agora aprender como mexer nessa interface de uma maneira mais detalhada, para eventualmente a gente fazer um exercício de listagem de arquivo usando essa interface diferente. Como esse é um assunto mais complicado, eu vou procurar me concentrar em apresentar a parte conceitual para vocês, e aí, eventualmente, quem tiver interesse de a gente fazer uma experiência prática, caso não dê tempo, a gente pode fazer essa experiência num horário adicional, para quem quiser ficar um pouquinho mais, a gente pode explorar um pouco mais
a parte prática da linha de comando. Eu vou tentar chegar lá, mas como o assunto é complexo, eu vou procurar ir bem lentamente para a gente ter um domínio do conceito da questão e, se for o caso, fazer o exercício prático numa outra oportunidade. Então, vamos lá. Nós estamos falando aqui da interface gráfica e da interface por linha de comando. Eu vou entrar agora no funcionamento da interface por linha de comando. Antes de a gente entrar no texto propriamente dito, no que significa tudo isso, eu quero mostrar para vocês rapidamente como é essa interface. Eu vou abrir ela aqui no meu computador. Para quem quiser acessar o seu próprio, é só importante que a gente ainda não faça muita digitação, porque é legal que vocês saibam o que digitar primeiro. Essa daqui, eu não sei se vocês estão enxergando, mas essa daqui é a interface, por linha de comando. Então aqui eu tenho o meu computador, eu acessei essa área carregando o quê? O CMD do computador, tal como eu digitei ali, ou também que é conhecido como prompt. Se vocês pesquisarem qualquer dessas duas palavras lá na janelinha de busca do Windows, vocês vão chegar e clicar nela, vocês vão chegar nessa interface. Essa interface, ela diz para mim, olha, você está no Windows, esse aqui é o terminal antigo do Windows, depois eu vou falar melhor sobre o que isso significa, mas isso aqui é como se fosse um simulador do antigo DOS. Para quem mexeu em computadores antigos sabe que antes de existir o Windows existia o MS-DOS. Esse ambiente do Windows funciona como se fosse o antigo MS-DOS. E os comandos que valiam para o MS-DOS, a maioria deles vai valer aqui também. Então aqui eu tenho a possibilidade de fazer todo tipo de comando, só que são comandos mais... quer ver? Vou pedir a ajuda de um comando, só para vocês verem. Então aqui eu pedi assim, como fazer a listagem de arquivos no computador? É o comando dir. Depois nós vamos ver tudo isso em detalhe. Eu pedi essa ajuda do comando de listar arquivos só para vocês verem como é que aparece na tela. Vocês vejam que não tem gráfico, é tudo texto, só tem preto e branco. Então a interface ela é bem mais simplificada se comparada com a interface gráfica de usuário. Entendeu? E eu só chamei esse comando de ajuda para vocês verem o terminal funcionando. Nós vamos aprender a fazer listagem de arquivos usando essa interface, porque ela permite que a gente trabalhe com volumes de dados impressionantes. Eu poderia fazer, por exemplo, como a gente já fez lá no Arquivo do Estado, a contagem do nosso repositório foi feita via linha de comando, né? Essa linha de comando fez a contagem do número de arquivos do repositório, e nós chegamos no número de 16 milhões de arquivos no repositório do Arquivo do Estado. Esse comando foi rodado nessa tela preta. E aí o servidor fica funcionando enquanto a gente está em casa, sábado, domingo, 24 horas por dia, para produzir a contagem do número total de arquivos do repositório. Então é só para vocês terem uma ideia do que se trata, né? Alguém levantou a mão, quer falar? Tem alguém que quer comentar alguma coisa? Quer tirar uma dúvida? Quer falar algo? Fiquem à vontade. Tem alguém que está tendo uma dificuldade muito grande? Está estranhando, está achando muito esquisito, tá... Se estiver muito, muito estranho e difícil, vocês podem falar. Ó, Rafael. Oi, Carlos, tudo bem? Não, é só porque, eu não sei se foi só aqui, na verdade, mas não apareceu, assim, você digitando. Não sei se foi... Olha só, poxa vida, não sei o que aconteceu. Ah, tá, achei que era essa. Ah, então tá, olha, foi bom vocês verem isso, que engraçado. O prompt não atualizou. Depois eu tento aqui ver, mas na verdade o que apareceria aqui na tela é basicamente uma lista
de comandos que vocês podem testar no de vocês. Vão lá eu vou escrever no chat aqui como é que vocês fazem para acessar a linha de comando. Então vocês vão até a caixa de pesquisa do Windows. Na caixa, digitem cmd ou prompt. Quando abrir o prompt, digite help dir. Esse comando help dir, ele vai exibir para vocês a ajuda de como é que faz para fazer listagem de arquivos no ambiente desse terminal, dessa tela preta que a gente está vendo. Se vocês tiverem acesso ao Windows aí, é bacana. E com espaço, help, espaço, dir. Aí vocês vão ver, é uma primeira experiência que vocês estão tendo, tá vendo? Onde a gente pode... É uma primeira experiência de se relacionar com o computador por meio do terminal, né? A Gabi estava falando aqui de compartilhar a tela. Acho que a gente pode fazer isso, Gabi, depois. Caso a gente consiga chegar na parte mais prática hoje, da listagem de arquivos, a gente poderia fazer uma demonstração pelo seu. Porque o meu aqui tem algum problema. Certo? Eu vou seguir aqui na apresentação para a gente poder se familiarizar mais com o uso dessa linha de comando. Ah, exatamente, no Linux. Obrigado, Flávio. Exatamente. Para sair, vocês podem digitar a palavra exit ou simplesmente fechar a janela. Se você digitar exit e der enter, a janela fecha. O comando equivalente no Linux é o ls, que significa exatamente listagem, mas a gente tem um outro comando no Linux também chamado find. Eu costumo usar mais o find do que o ls pelo formato de saída da listagem, que é mais já está mais configurada conforme o uso que eu faço geralmente para a listagem. Certo? Então nós vamos passar aqui pela parte conceitual do uso do computador nesse nível, que é um nível de terminal, um nível de linguagem, de interface por linha de comando, para, ao final, a gente fazer uma experiência prática de obter uma lista do computador, uma lista de arquivos que vocês podem abrir no Excel. Certo? Primeira coisa, para a gente entender como é que a linha de comando funciona, a gente pode começar refletindo um pouco sobre como funciona a programação de computadores. E uma palavra que surge com muita frequência quando a gente fala de programação de computadores em geral, é a palavra algoritmo. E ela é meio enigmática. Eu coloquei um link para um vídeo aqui do YouTube que vocês podem assistir que explica o que é o algoritmo, mas a maneira para a gente mais fácil agora e provisória de definir algoritmo é simplesmente a gente dizer que é a lógica. Quando a gente fala de realizar um processo qualquer, de executar uma tarefa, a gente pode representar essa tarefa por meio de uma série de passos que estão logicamente estruturados. Então vamos supor que eu queira abrir a porta da minha casa. Eu estou sentado numa cadeira. Então eu posso construir um algoritmo para dizer qual é a lógica para abrir a porta. Então eu vou dizer, levante da cadeira, vire-se à direita, dê um passo à frente, dê outro passo à frente, pega a chave, enfia na fechadura, dá 2 voltas para a direita, e assim por diante. Isso é o algoritmo do meu processo, é a lógica. E aqui eu dou um exemplo de um algoritmo. Crie uma pasta chamada teste, imprima na tela a frase Olá Mundo e coloque essa frase dentro de um arquivo, que tem esse nome, arquivo teste.txt.
Depois, mova esse arquivo para dentro do diretório que eu acabei de criar. Em seguida, acesse esse diretório que foi criado, que agora vai ter o arquivo dentro, e depois produza uma lista de todo o conteúdo desse diretório. Narrando dessa maneira, de modo que todo mundo aqui compreenda, porque nós estamos todo mundo falando português, embora o meu português tenha uma variação do interior, essa é a lógica. A parte lógica do processo que está sendo realizado é exatamente o algoritmo, né? É o conjunto de instruções para o computador que estão logicamente estruturadas e que tem um fim. Ela não é um processo infinito que fica rodando para sempre. É um processo que tem começo, meio e fim. Essa é a forma mais simples da gente definir o que é algoritmo, e vocês podem olhar melhor o que é isso depois clicando nesse vídeo que eu coloquei como material complementar. Em seguida, a gente vai tratar de programa. O que é um programa? Bom, o programa nada mais é do que o algoritmo, só que agora traduzido num outro idioma, que é o quê? Uma linguagem de programação. Nós já não estamos falando português, nós estamos agora falando outro idioma, e esse idioma é o idioma que o computador fala. E do mesmo jeito que na vida real a gente tem muitos idiomas diferentes, né? Ótimo, o Flávio mostrou aqui um comando, excelente, perfeito. É mais ou menos isso que nós vamos repetir, exatamente. É isso que nós vamos repetir logo mais no terminal do Windows. Muito bom, excelente, excelente. O Find é sensacional. Então, imaginem vocês o seguinte, no mundo real a gente fala português, a gente fala inglês, a gente fala espanhol, a gente fala alemão. No mundo dos computadores é a mesma coisa. Existem muitas línguas, muitas linguagens de computação. Eu fiz o que aqui embaixo? Eu fiz a tradução. Aquele algoritmo lá de cima nosso, aqui está traduzido para um idioma de máquina, uma linguagem de máquina. Qual é o nome dessa linguagem? É esse nome que eu botei aqui no parênteses, BAT. Esse nome, BAT, é o nome da linguagem que o Windows fala naquela janela preta onde vocês viram o help. Lá, a língua falada é BAT. Então não adianta escrever em português, porque as coisas não vão acontecer. É preciso escrever no idioma que o computador fala. Então, para fazer aqui uma comparação rápida, vejam que este comando cria a pasta chamada teste, aqui está na forma de algoritmo, ele está legível por humanos. Mas aqui já está diferente. Aquele algoritmo agora está traduzido num comando, numa linha de comando. Esse comando é makedir, faça um diretório, mkdir, teste. Isso vai criar um diretório pela linha de comando, como se você tivesse criado ele usando a interface gráfica de usuário. Se eu quero imprimir uma coisa na tela, eu tenho que usar o comando echo. O echo funciona igual numa caverna. Você chega lá na tela preta do terminal e diz, olá mundo. O terminal te devolve o eco do que você falou e repete essa palavra para você. E aí, na medida em que o terminal repete, você pode dizer, agora pega isso daí e põe no arquivo chamado teste. Então percebam que esses comandos, esses sinais que estão sendo usados aqui embaixo, eles estão em exata correspondência com o algoritmo aqui em cima. Isso dá para vocês uma ideia inicial de como que um algoritmo pode ser transformado num programa. Isto é um programa. Por quê? Porque o algoritmo, que é a lógica, foi traduzido numa linguagem de computador, numa linguagem de programação. Então aqui embaixo a gente tem um pequeno programa. Esse programa, com muito cuidado, digitando sempre apenas o que está escrito aí na tela, é também um exercício que vocês podem fazer no computador de vocês, que ainda não é produzir a listagem, tá? Ainda não é produzir a listagem dos arquivos. É só um exercício mais simples. Aqui embaixo tem também um outro vídeo para vocês explorarem, que explica de uma maneira mais acessível como funcionam as linguagens de programação.
É um vídeo do YouTube de um canal bastante conhecido, voltado para divulgação científica. Aqui embaixo, a gente agora pode explorar um pouco mais no detalhe. Porque como é que exatamente essa frase é construída? Porque isso aqui é uma frase, tá vendo? Isso forma uma linha de comando. Make dir test. Faça o diretório com o nome teste. Isso aqui forma uma linha de comando. E como é que a linha de comando é composta? É também igual no português. Tem uma sintaxe, tem uma forma de construir a frase, que é a linha de comando, de maneira que o computador compreenda corretamente o que é para fazer. Como que essa linha de comando é formulada? Ela tem basicamente, da forma mais simples, ela tem duas partes principais. Ela tem, vejam aqui, ó, o próprio comando mkdir, faça o diretório. Este é o comando mkdir. Mas o nome que eu dei para esse diretório que vai ser criado é um acréscimo, sempre separadinho por um espaço. Esse espaço indica para a gente que o comando acabou e agora vai entrar um argumento fornecido para o comando. O mkdir, que é o comando faça um diretório, tem como primeiro argumento o nome que você quer dar para o diretório que vai ser criado. Então percebam que aqui a gente tem a linha de comando construída. A gente tem uma frase, que na linguagem de computação a gente chama de linha de comando, e essa frase, igual verbos e adjetivos, ela tem uma estrutura. A primeira coisa digitada é sempre um comando. E as coisas digitadas depois desse comando são argumentos diferentes que você foi fornecendo para o comando funcionar. São as opções que modificam a maneira do comando executar. No caso do mover, veja que aqui tem dois comandos. Desculpe, dois argumentos. O argumento aqui está dizendo assim, ó, mova o arquivo teste para a pasta teste. Por que para a pasta teste vem por último? Porque assim é a sintaxe deste comando em particular. Este comando recebe dois argumentos. Se você for pesquisar na ajuda, é isso que vai estar dito lá. O primeiro argumento é o arquivo que você quer que seja movido, e o segundo argumento é o destino para o qual o arquivo tem que ir. E não se preocupem aqui em saber todos esses comandos, entendeu? O nosso objetivo aqui não é que vocês saibam e decorem e executem esses comandos. O importante aqui é que vocês dominem o conceito do funcionamento da coisa. Uma linha de comando é uma frase, igual uma frase dita em português ou em inglês. Nessa frase, a gente tem o verbo, o adjetivo, o substantivo. Aqui no nosso caso, a gente tem o comando, que vem sempre no começo, seguido de argumentos. Esses argumentos modificam a maneira do programa funcionar. Então, se você tem entendimento desta distinção entre o que é o comando e o argumento, formando uma linha de comando, então você tem uma noção que já é de linguagem de programação, já é uma noção de programação. E isso permite que você, muito mais facilmente, vá aprendendo todos os comandos que o computador pode oferecer para você, e também o modo como esses comandos funcionam em diferentes linguagens, porque todas as linguagens de programação funcionam da mesma maneira. Certo? Isso aqui são noções gerais de programação que, não se preocupem, não é algo para vocês saírem daqui sabendo fazer. Mas é algo que vocês podem aprender com o tempo, certo? O que é que vocês acharam dessa parte? Muito difícil? Deu certo? Embananou? Complicou demais? O que é que vocês acham? Vou dar um tempo para vocês responderem aí. Se quiser mandar joinha para cima, joinha para baixo, se quiser comentar alguma dificuldade no chat, fiquem à vontade. Pronto.
Perfeito. Eu estou vendo aqui os comentários. Algumas pessoas tiveram mais dificuldade, outras menos. Para quem teve dificuldade, não se preocupe, porque esse é o objetivo do curso. É exatamente a gente fazer uma aproximação inicial, né? A gente descobrir que essas coisas existem e caso a gente perceba que elas possam ser úteis para nós, que a gente possa então ir mais a fundo no entendimento. Recorram ao material que eu passei para vocês, esse PDF, para repassar os conceitos, né? Exatamente, ó, a Yasmin está falando aqui, é uma coisa de prática. É muito estranho no começo, quando a gente vê pela primeira vez. É a mesma coisa que a gente ouvir alguém falando em alemão, você não vai entender nada. Mas aí você começa a perceber que tem coisas parecidas às vezes, uma palavra, né? Você sabe que a frase tem que ter uma lógica, qualquer que seja ela, tem alguma lógica. Aqui o que a gente está fazendo é como se a gente estivesse estudando alemão. E a gente está aprendendo os primeiros passos, como é que se constrói uma frase em alemão. Só que aqui, no nosso caso, não é o alemão, é a frase numa linguagem chamada BAT. Então recorram a esse material depois, releiam. Se vocês olharem na internet, vai ter outros exemplos, vários, que vocês podem experimentar, né? Só tomem cuidado para só digitar aquilo que vocês conhecem, que vocês sabem o que vai fazer. Na dúvida, se vocês estiverem com muito medo de mandar o computador de vocês para a Idade Média, acessem esse link que eu deixei aqui, ó, emulador do MS-DOS 6.22. Inclusive ele contém jogos da época. Nossa, esse aqui, ó, o gato de rua. Meu Deus, eu joguei esse jogo até... Nossa senhora, me acabei nisso daqui. Então, essa máquina, alguém instalou o DOS numa máquina e permite que a gente faça uso dela. Percebam o quê? Nem todos os comandos que nós estamos discutindo aqui vão funcionar, tá? Se vocês perceberem que deu erro em alguma coisa que vocês tentaram fazer, é porque provavelmente alguns comandos não funcionam mesmo, o que é normal, não é erro de vocês. Depois eu vou explicar qual erro pode dar. De qualquer maneira, é um ambiente seguro. Vocês podem digitar os comandos nesse ambiente, inclusive navegar lá dentro, encontrar esses jogos, executar eles de uma maneira segura, porque se você mandar a máquina do cara para a Idade Média, não tem problema, a dele vai instalar de novo. Então você não corre o risco você não corre o risco de perder todas as suas coisas. Aqui, exatamente, a Sandra. O meu também. O meu já está na Idade Média, né? Não é um passo tão grande para a Idade Média. Certo, pessoal? Então, esse ambiente aqui é um ambiente seguro que pode ser usado para treinamento. Todos esses comandos que a gente viu aqui e vai ver, a maioria deles vai funcionar. Nem todos, mas a maioria. E com isso a gente chega no último ponto, né? Nós temos aqui ainda mais uns 25 minutos para finalizar, e aí eu vou me concentrar apenas nesse final agora, porque ele permite que a gente faça o comando que produz uma lista de arquivos. Primeiro uma lista que vai sair na nossa tela do computador, e depois a gente vai ver como é que essa lista pode ser armazenada num arquivo e aberta no Excel. Certinho? E quem estiver se sentindo também muito, muito perdido, quando a gente finalizar hoje, eu posso ficar um pouquinho mais e a gente bate um papo com menos gente para a gente se acostumar mais com esses conteúdos todos. Basicamente, aqui a gente tem dois comandos para aprender. O primeiro é o comando dir, que nada mais é do que a palavra diretório. A gente quer saber o conteúdo desse diretório. Então, se você escreve apenas dir, sai uma lista, mas sai uma lista com cabeçalho. Vocês podem ver depois na máquina de vocês. Acessem lá de novo o prompt e digitem apenas a palavra dir. Você vai ver que a lista vai ser feita com um monte de dados. O computador vai dizer para você, olha, tem tantos arquivos, tem tantos diretórios, os arquivos têm esse tamanho,
eles foram criados na data tal, o tamanho dele, tem várias informações associadas à lista que você produziu, porque o comando dir digitado sem nada vai simplesmente produzir a lista de arquivos do local que você está agora, com um cabeçalho que ajuda a fazer a leitura desses dados, trazendo vários detalhes sobre eles. Então esse é o jeito mais fácil de executar o comando dir, né? Se alguém quiser tentar aí, entra de novo no prompt ou no CMD, pela caixinha de busca do Windows. Nessa caixinha, do jeito que ela abrir, ela vai abrir na sua pasta de usuário. Do jeito que ela abrir, digita só a palavra dir e dá Enter. Ele vai dar a lista do que tem na pasta atual que você está localizado. E vai dizer, aqui tem tantos arquivos, os tamanhos dos arquivos são esse e aquele. Se alguém tentar, me conta no chat. Fala, ó, tentei, deu certo, funcionou. Ah, não deu, tô com muita dificuldade. Legal. O número de arquivos, aí, excelente. Muito bom. Então, vocês executaram o primeiro comando útil, né? Tirando o help, na verdade, que já foi o primeiro. Esse comando já é um comando real, que a gente usa no dia a dia, para uso do computador. Então, se alguém perguntar para vocês, olha, o que você conhece de informática? Você já pode dizer, olha, eu tenho conhecimentos já, noções básicas do terminal. Você já pode até, né, mandar uma dessa. A gente está adentrando o terreno do uso avançado dos computadores. Então agora nós vamos fazer um segundo exercício. Dir, do jeitinho que está aqui na tela. Dir /S. O que significa o /S? O /S é um argumento, certo? Dir é o comando, /S é o argumento que a gente deu para esse comando. Ele vai modificar a maneira da lista funcionar. O que isso vai modificar para a gente? Ele vai incluir os subdiretórios. Então não é só o diretório atual que vai ser listado, mas todos os diretórios que tiverem dentro dele, o comando vai abrir cada pasta e vai listar essa pasta. Só que na lista pode ter outra pasta. O comando vai entrar na pasta de novo e vai entrando em todas as pastas e fazendo a lista de todas elas. Isso é uma coisa que em informática a gente chama de recursivo. Recursivo porque é repetitivo. Você faz a lista do que tinha dentro da sua pasta. Mas espera aí, dentro da pasta tinha outra pasta. Então, o computador entra nessa pasta e lista de novo. Mas espera aí, nessa subpasta tinha outra pasta ainda. E o computador vai entrando em todas as subpastas da sua pasta atual e vai produzir uma lista que contém todos os subdiretórios. É quase que uma lista completa do seu computador inteiro, se você fizer o comando aí onde vocês devem estar. Porque você está na pasta do seu usuário, então toda a sua área de trabalho está aí dentro. Todos os seus dados pessoais provavelmente estão aí também. Então, é uma quantidade muito grande de coisas que podem sair daí. Certo? Então a gente aprendeu agora uma modificação possível do comando listagem para incluir os subdiretórios. E aqui eu estou mostrando várias outras opções que vocês podem brincar no computador de vocês para ir vendo o que cada um deles faz. Então, se, por exemplo, ao invés de eu digitar /S, vocês digitarem /B, o que vai acontecer? Vai modificar o formato de saída dos dados, que vai passar a ser um formato B, de básico, ou seja, sem o cabeçalho. Então, digitem agora, por exemplo, dir /B. Vocês vão ver que não tem mais o cabeçalho. É só uma lista mesmo agora, uma lista bem bruta do que tem dentro do computador. Tá vendo? Ó? O Pedro fez aqui, deu 191 mil arquivos. E veja como foi rápido. 191 mil arquivos apareceram na tela. Logo mais nós vamos ver como é que você pega isso e põe no Excel. É questão de poucos minutos.
Se você estivesse fazendo isso pela interface do Windows, 190 mil, você teria que copiar de 4 em 4 mil esses 190 até dar conta de copiar todos para o Excel com a chance de erro. Então percebam como aqui é muito poderoso. E alguns eu estou vendo que nem pararam de fazer a lista ainda. Quando você executa um comando e você quer paralisar, aí você digita Ctrl+C. O Ctrl+C, ele é o quê? Ele é o freio de mão. Ele é o freio de mão da... É o freio de mão do terminal. Então, se você tiver... Nossa, eu não sei o que eu fiz aqui. Tá começando a aparecer, tudo que eu falo tá aparecendo em inglês. Meu Deus. Vou botar português aqui de novo. Alguma coisa aconteceu aqui de errado. Pronto. Pronto. Será que eu desativei essa legenda? Puta que saco. Legenda instantânea. Sem legendas. Pronto. Apertei alguma coisa aqui que eu não sei, tá vendo? Então vocês vejam. Eu vou lá e mexo no terminal, mas quando eu ativo a legenda aqui, eu não sei o que fazer. Foi sem querer. Pronto. Não tem problema fechar direto o terminal. Geralmente isso não dá problema, a não ser que tenha um processo funcionando. Porque pode ser que alguma coisa seja interrompida se você estiver copiando arquivos, por exemplo. Mas se não está fazendo nada, se o terminal está parado, não tem problema fechar direto, não. E sempre que vocês digitarem uma coisa que vocês não sabem o que está acontecendo, o computador começou a fazer uma coisa, vocês estão meio desesperados, vocês não sabem o que é, Ctrl+C, 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 Ctrl+C até parar, certo? Anotem aí com uma canetinha vermelha bem grande aí no papel de vocês, Ctrl+C é o freio de mão do terminal. Ele paralisa o processo que está em andamento, caso você sinta que digitou alguma besteira. Seguindo aqui, a gente tem outras formas de modificar o comando. Se a gente digita, por exemplo, do jeitinho que está escrito aqui, ó, A-D, significa o que isso daqui? Significa que eu quero fazer uma lista, mas eu quero modificar a minha lista. Mas modificar de que maneira? Modificar considerando o atributo dos arquivos. A-D significa, se o atributo do arquivo for ele ser um diretório, então não. -D, tire o diretório. Essa lista vai dar para você apenas os arquivos, excluindo os diretórios da lista. A mesma coisa vai acontecer, só que ao contrário, se você digitar sem o menos, porque aí significa o contrário. Quando o atributo for diretório, aí eu quero. Então isso significa que agora só tem diretórios na sua lista. Não tem outras coisas, só diretório. Se você quiser especificar o tipo de arquivo que você está querendo buscar, você pode usar o Coringa aqui como asterisco para dizer, para completar, né? Então, dir asterisco.pdf significa eu quero arquivos que começam com qualquer palavra, qualquer letra, tem qualquer nome, não importa o que seja, mas que o final seja .pdf. Esse comando vai incluir na sua lista apenas os arquivos PDF. E essas são algumas das coisas mais básicas que a gente pode aprender do comando de listagem. Quando vocês tiverem dúvida, vocês podem usar o comando help_dir. E aqui tem um exemplo que eu sugiro que vocês executem. Não precisa colocar o .pdf, pode colocar outra coisa, ou colocar ponto asterisco para incluir todos os arquivos. Então, quando vocês fizerem isso daqui no local que vocês estão da máquina de vocês,
um arquivo lista.txt vai ser criado com todos os arquivos da máquina, todos os arquivos do computador de vocês que estão dentro da pasta do usuário atual. Essas duas flechinhas significam direcione. Ao invés de lançar a lista na tela, direcione o conteúdo para um arquivo de texto. E esse arquivo vocês podem abrir no Excel. Significa que se o computador de vocês tiver 200 mil arquivos, a lista vai ter 200 mil linhas. Você pode abrir no Excel. Agora imagina o seguinte, você quer arrumar o seu computador. Você poderia usar recursos do Excel para modificar os nomes dessas 200 mil arquivos, para colocar uma padronização que facilite para você, inventar novos diretórios, e depois você pode rodar isso na linha de comando de um jeito que eu não vou mostrar hoje, mas que ela executa a renomeação de 20 mil arquivos para você. Imagina você renomeando 20 mil arquivos um por um para organizar o seu backup. Imagina que um arquivo municipal, sei lá, o arquivo do Estado, uma empresa te contrata e fala, olha, eu quero fazer um trabalho, eu tenho aqui, ó, eu tenho 30 mil arquivos no meu repositório digital. Eu quero que você faça a renomeação para padronizar. Meu, imagina renomear 30 mil arquivos na mão. A Meire pode contar um pouco uma história dessa, porque ela teve que trabalhar com 15 mil, 16 mil arquivos de foto. Não é isso, Meire? Lá no acervo do MST. E foi um trabalho grande para fazer a renomeação e a gente programou para fazer automático. Então, uma coisa que levaria meses, levou horas. Então, produzir listas dos arquivos nossos do computador tem essa grande vantagem. Ela permite, primeiro, que a gente tenha uma lista para fins de controle, e essa lista pode conter objetos que, na verdade, você está pesquisando como historiador. Mas você também poderia estar prestando serviço para alguém. Todo o trabalho de automação em arquivos digitais começa com a produção de uma lista de tudo que você tem e com o processamento dessa lista no Excel, para depois você descobrir, para você fazer as modificações que você gostaria. Caso vocês queiram abrir o arquivo direto no Excel, vocês podem também chamar o arquivo não de .txt, mas .csv. Isso provavelmente vai fazer com que 2 cliques no arquivo façam o arquivo abrir automaticamente no Excel. Ou vocês podem abrir a lista no bloco de notas com 2 cliques e simplesmente colar essa lista no Excel. Quando você fizer isso, cada linha do seu bloco de notas vai ser colocado numa célula no Excel e vai produzir a planilha para você. Se alguém aqui não conseguiu hoje fazer esse exemplo que eu deixei, não tem problema. A gente pode ficar um pouquinho depois hoje para ver junto com mais detalhe. A gente pode voltar em encontros futuros que nós vamos fazer essa semana. A gente pode continuar conversando pelo grupo do Google, o Google Groups. Se vocês quiserem enviar perguntas, tira o print da tela, diz qual é a dificuldade, a gente pode ir conversando por lá. E no primeiro e-mail que eu mandei para vocês com o manual, o material de apoio de hoje, eu deixei o meu telefone também, do Zap. Então, se vocês precisarem me mandar uma mensagem, fiquem à vontade. Nós temos uma lista de presença. Acho que nós vamos ter alguma quebra nessa lista, né, Gabi? Não sei se provavelmente o pessoal saiu e não sei se assinaram. Depois a gente vê isso direitinho. Então é isso, turma. Esse é o nosso primeiro encontro. Eu procurei acelerar um pouquinho agora no final para dar tempo de a gente chegar na parte mais prática, né? Tiago, quer falar alguma coisa? Às vezes alguém levanta a mão, eu acho que quer falar, acho que Então pronto. Vamos ver se o pessoal que saiu de repente foi uma dificuldade muito grande. A gente pode fazer uma avaliação depois e, se for necessário,
a gente pode retornar ao que nós vimos hoje para ir com mais calma, com mais vagar. Eu acho que é isso. Por último, eu deixei aqui uma lista de linguagens de programação que são mais utilizadas. Tem também um outro comando para vocês brincarem aí no terminal de vocês, que é para navegar dentro dos diretórios, né? E aqui no final a lista de algumas linguagens de programação que são mais famosas, com recursos adicionais que vocês querem eventualmente pesquisar. A linguagem que nós estamos usando no nosso curso, porque é pela facilidade de acessar pelo Windows, é essa daqui, é a linguagem BAT. Então aqui vocês podem pesquisar mais na internet sobre essa linguagem. Ela está associada ao antigo MS-DOS, que era um sistema operacional anterior ao Windows, né? E eu acho que é isso. Com isso a gente finaliza. Não sei se vocês gostaram, se acompanharam, se eu me embananei. Façam a avaliação de vocês, me mandem depois que eu quero saber. Eu vou contar com vocês para a gente melhorar cada vez mais esse material. E no fim do curso a gente faz um PDF com a síntese do curso todo, para vocês poderem guardar aí com vocês. Muito bom. Obrigado para vocês ficarem até agora. Boa noite, bom descanso. Amanhã a gente se vê de novo e continua. Valeu.